Olá pessoal, bem-vindo ao canal Se Queira ou Não Queira, e esse é um canal de entrevistas e bate-papo, sempre com assuntos interessantes, gente inteligente e conteúdo de qualidade voltado para você. A nossa entrevista de hoje é com o personal trainer Paulo Tovar. Com quase 20 anos de experiência, ele se especializou na técnica de ginástica hipopressiva e vai trazer para a gente informações sobre a origem da técnica, como ela age no corpo, quais os benefícios dela além da estética, por que ela traz resultados tão rápido para quem pratica, quem pode praticar, quais são as restrições dessa técnica. Se você gostar dessa entrevista, se você quiser acompanhar mais entrevistas como essa, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu curtir e comenta aí embaixo o que você achou da técnica, se você já viu ela em algum lugar. E bora lá! Bom dia! Eu sou Antônio Carlos do canal Se Queira ou Não Queira e estamos aqui na Academia Estação do Corpo, no bairro Santos Dumont, acertei agora, para conversar com o meu amigo Paulo Tovar sobre ginástica hipopressiva. Falei correto o nome? Isso. Que é uma técnica para redução das medidas abdominais. Isso. Certo? Ele vai explicar melhor para a gente o que é. Primeiro fala um pouco sobre você, sua formação. Se apresenta aí para nossa audiência. Então, bom dia, canal. Então, eu sou o Paulo Tovar, sou personal trainer, formado, estou indo para 20 anos de formado pela UFES, né? E atualmente estou trabalhando com a ginástica hipopressiva. Eu trabalho com um público mais exclusivo feminino e é um público que depois de uma certa idade, mais especificamente depois dos 40 anos, o corpo vai trazendo algumas manifestações que tanto questão de saúde quanto questão de estética não é agradável para as mulheres. E a técnica hipopressiva ela atua exatamente pensando na melhora dessas questões, que iremos explicar melhor daqui a pouco. Aí com isso eu comecei a me especificar nessa técnica, como o Antônio falou, uma técnica que tem a intenção de reduzir medidas do abdômen, mas vocês vão ver daqui a pouco que não serve somente para isso, ela ataca em muitas outras áreas do nosso corpo. Paulo, explica pra gente o que é exatamente a ginástica hipopressiva. Então a ginástica hipopressiva é uma técnica que foi criada há algum tempo atrás, não é tão antiga, mas também não é tão nova. E, na verdade, ela é uma junção de algumas técnicas, que vem do yoga, que é a técnica respiratória que os yogas utilizam muito, e uma técnica também muito conhecida, principalmente na fisioterapia, que é o RPG, que é a Reeducação Postural Global, que tem a intenção de corrigir a postura. Então, foram juntadas essas duas técnicas e criaram a hipopressivo, que tem a intenção, o objetivo de tonificar principalmente 4 músculos do nosso corpo, que a gente chama de núcleo, que é o nosso transverso do abdômen, que é uma musculatura bem profunda do abdômen. Nosso abdômen tem 4 camadas, que daqui a pouco eu vou explicar melhor. Dessas 4, a última é o transverso, que é a mais profunda, que tem a função de fechar o nosso centro, como se fosse nossa cinta modeladora natural. Temos o assoalho pélvico, que é o músculo da nossa base do quadril, que ele tem a intenção de literalmente segurar tudo que está dentro do nosso corpo, para não deixar cair. Tem o diafragma, que é o nosso músculo respiratório, que tem a intenção de exatamente o oposto do assoalho pélvico, fechar em cima, e a musculatura de sustentação da coluna, principalmente os multífidos. Então, imagina o nosso corpo como se fosse um cilindro. Então, ele é fechado lateralmente, fechado na base e fechado no topo. Só que tudo que é fechado, existe uma coisa chamada pressão, né? Então, o nosso tronco, o nosso corpo também tem essa pressão, que se chama de pressão intraabdominal, conhecida também como PIA. Essa pressão intraabdominal é importante para o nosso corpo, que ela ajuda a controlar o batimento cardíaco, controlar o movimento do intestino, a reposicionar os órgãos, ajuda o nosso corpo a funcionar. Porém, se essa pressão estiver fora do controle, ou seja, ela estiver muito exagerada, ela vai criar alguma disfunção no nosso corpo. E as mais comuns são o estufamento do abdômen, um deslocamento dos nossos órgãos, principalmente o intestino, no caso das mulheres, o útero, no caso geral também a bexiga. Então, principalmente esses órgãos estão recebendo uma pressão em cima deles, eles, além de ficarem meio que fora do local, eles vão ter que lidar com essa pressão. E eles não foram criados para lidar com isso. E o que acontece com isso?
Exemplo, a barriga. Se ela recebe muita pressão para frente, ela vai se acostumando e vai ficando para frente. Ou seja, vai criando aquela barriguinha. O assoalho pélvico, quando ele recebe muita pressão, ele perde a função natural dele, que seria a função de manter os órgãos no lugar. Então, com isso, a bexiga que está em cima, no caso das mulheres, o útero, vai recebendo essa pressão. Então, eles vão literalmente sendo empurrados para baixo e, com o tempo, essa pressão em cima pode criar a famosa incontinência urinária, que é aquela perda involuntária de xixi, tossiu, correu, pegou um peso, pulou, dá uma escapada de xixi, até mesmo fecal mesmo, perda de fezes. Você, no caso das mulheres, piora o fluxo menstrual, piora as cólicas. No caso de homens e mulheres, cria constipação, né, pressão de ventre, porque tem aquela pressão em cima do órgão, o órgão está sendo espremido ali, e o assoalho pélvico, que deveria ser forte o suficiente para manter no lugar, não consegue. Então, quando tem esse aumento de pressão, você traz esses problemas. Aí entra a hipopressiva, que é regular essa pressão, que é fechar o nosso centro, nosso núcleo, nosso cilindro, de tal forma que a pressão vai ficar contida e toda vez que ela aumentar, ela vai permanecer no mesmo lugar. Ela não vai se espalhar. Então, o músculo vai firmar e manter. É igual como se fosse realmente a gente abraçar alguém para manter a pessoa parada, porém, abraçar de uma forma que não machuque, mas também não deixe ela consiga se movimentar. Então, mantém firme no lugar. Então, a hipopressiva foi criada exatamente pensando em mulheres no pós-parto, porque depois que a mulher engravida, ela aumenta a sua pressão interna, aumenta o seu espaço abdominal por causa da criança, empurra os órgãos para a posição que não era o comum, né, porque a criança está crescendo, e quando a criança nasce, aquele espaço permanece um tempo ainda. Então cria quase que um vazio ali. Com o tempo é lógico que volta, mas em muitas mulheres, mais ou menos 6 de cada 10, não volta totalmente. Sem falar que a mulher que engravida, mas não é exclusivo para as grávidas, ela cria diástase, que é o afastamento do meio do abdômen, que chama-se linha alba. Esse afastamento deveria voltar natural, ele não volta na maioria das mulheres. Então, com isso, a pressão do abdômen fica maior e, literalmente, os órgãos ficam soltos. Então, o hipopressivo foi criado pensando nesse público e pensando no público que precisava melhorar a postura. Por isso que juntou a respiração com a técnica de postura. Então, mas no passar do tempo, os praticantes, os profissionais foram percebendo que quando o abdômen ia voltando para o lugar para recuperar esse controle da pressão, outros efeitos iam aparecendo, incluindo, que é o mais famoso hoje em dia, a barriga negativa, que era aquela barriga retinha, certinha, que é a cintura mais fina. Então, aí começou a perceber que funciona tanto a parte de saúde quanto a parte de estética. Então, hoje em dia, você vê os dois trabalhos juntos. Não adianta você querer só a saúde, que a estética sempre vem, e não querer só a estética, porque a saúde sempre vem. Um sempre anda com o outro. Mas o hipopressivo foi criado pensando nisso, em melhorar esse controle da pressão interna. Perfeito, ok. Então a origem da técnica, ela é a junção do RPG com uma técnica com yoga. Com yoga. Com yoga. RPG com yoga. Então trabalha Isso. a postura e a respiração. Exatamente. Porque, como falei, esses 4 músculos, que é o multífidos da coluna, o abdômen, o diafragma e o assoalho pélvico, quando eles estão fechados, estão firmes, você vai conseguir criar uma força nas outras musculaturas mais superficiais. No grande dorsal das costas, nas outras camadas do abdômen, até mesmo musculaturas que ligam a perna. Então, com isso, você consegue ter o importante, ter e manter uma postura mais reta e, por consequência, uma barriga mais firme. Então, os criadores perceberam que, na verdade, foi uma francesa, que no momento eu esqueci realmente o nome dela, ela era uma professora de yoga e ela já percebeu que o trabalho respiratório do yoga melhorava muito a saúde, principalmente das mulheres. Então, ela começou a estudar mais isso. Tanto que na época, como ela era instrutora de yoga, isso foi, se não me engano, na década de 70, o pessoal não dava muita atenção para ela. Então ela fez medicina na França para ganhar mais conhecimento e mais respeito para poder realmente divulgar essa técnica dela. E é aí que ela também começou a perceber a questão muscular, como é que funciona tudo fisiologicamente. E teve um espanhol que já era professor de RPG, que conheceu essa técnica respiratória dessa francesa e
meio que começou a juntar tudo, a amarrar tudo, criar as posturas que são usadas atualmente no hipopressivo, e aí sim ele criou esse programa e meio que difundiu pelo mundo. Mas a origem mesmo é a parte da respiração do yoga com o RPG. Existe alguma restrição para a prática da ginástica hipopressiva? Existe uma restrição, que é paciente com câncer em tratamento. Essa é a única restrição. Caso contrário, todos podem fazer. Existem algumas escolas aqui no Brasil que proíbem a participação de outros grupos, tipo hipertenso, problema respiratório, grávida. A minha escola não. A gente apenas adequa o hipopressivo para esse grupo. Então, se é hipertenso, o tempo vai ser um pouco mais reduzido e vamos monitorar mais a pressão. Se é grávida, não faz a sucção, mas pode fazer a respiração e a postura. Se é problema respiratório, a gente inclui um pouco mais de respirações livres antes de fazer a sucção. Então, restrição não existe, apenas algumas adequações. Mas, de forma geral, mulher, homem, criança, adulto, idoso, magro, gordo, todo mundo pode fazer e todo mundo vai ter benefícios com isso. Como ela age no corpo e por que ela funciona? Então, resumidamente, ela age da seguinte forma: ela faz uma descompressão do nosso tronco. Então, como comentei no início, a gente tem uma pressão interna natural que pega tanto o tórax, quanto o abdômen, quanto a parte pélvica, a parte mais baixa. E quando essa pressão está exagerada, ela vai piorar ou criar alguma disfunção no nosso corpo. Então, através da respiração, a gente vai mobilizar o diafragma. Através da sucção, a gente vai fechar o nosso centro. E com isso vai ativar a musculatura do abdômen e do assoalho pélvico. A gente controla essa pressão e através dessa ativação, a gente também cria um fortalecimento na musculatura do nosso tronco. Então, ela vai atuar através da descompressão do abdômen e da criação, da ativação da força dessas musculaturas mais profundas que precisam estar sempre ativas no nosso dia a dia, que em muitos casos não estão. Qual a principal diferença entre os abdominais e a ginástica hipopressiva? A principal diferença está no foco muscular. A gente, como falei, temos 4 camadas de abdômen. O reto abdominal é nessa ordem de superficial para profundo. Reto abdominal, oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso. Existe um grupo muscular que a gente chama de mobilização, que é o músculo que faz a gente se movimentar. E tem um grupo muscular que a gente chama de estabilizadores, que ele só estabiliza, ele mantém a gente na posição certa. O reto abdominal e o oblíquo externo, ele tem a função de mobilizar, ou seja, de movimentar, dobrar, esticar, virar, mas não tem muita função de estabilizar o nosso corpo. Já o oblíquo interno, ele tem um pouco das duas funções e o transverso, ele é exclusivo para estabilizar. O abdominal, ele só trabalha mobilizadores, ou seja, ele só movimenta, então ele só pega os dois mais superficiais. Já a hipopressivo, ele trabalha os estabilizadores, então ele pega os dois mais profundos, mas também consegue participar nos dois mais superficiais. Então o abdominal, ele vai focar quase que exclusivamente na força do reto e do oblíquo. Então você ficar com um abdômen forte, não significa que você tem um abdômen estável, ou seja, um abdômen correto. Você tendo um abdômen estável, você vai ter um abdômen bom, mas necessariamente também não quer dizer que você vai ter um abdômen forte. Então o ideal é que você trabalhe os dois, não necessariamente na mesma ordem, juntos, porque também muita pessoa vai ter que segurar um tempo o abdominal, não pode fazer, mas a diferença básica é essa. O reto abdominal, ele trabalha o abdominal, ele trabalha o reto abdominal e o oblíquo, ou seja, o mais externo, e o abdômen e o hipopressivo trabalham o mais profundo. Então o ideal é você combinar em algum momento os dois. Mas se tiver que escolher só um por algum motivo, o hipopressivo vai trazer mais resultados esteticamente e fisiologicamente do que o abdominal. Sem falar que o abdominal pode e vai aumentar a sua pressão interna. Se você não sabe controlar a pressão interna, você pode vir a ter problemas. Nas nossas conversas, você comentou que a ginástica hipopressiva ela trabalha tanto a questão de melhorar a incontinência urinária quanto a postura. Isso. Ela ajuda a corrigir a postura da pessoa. E em algumas pesquisas que eu fiz,
alguns praticantes alegam que ela também melhora a questão sexual. Sim. A questão da melhora do prazer, né? E etc. Como ela age nessa questão? Então, como eu falei no início, a hipopressão foi criada, na verdade, pensando na saúde. O estético foi um complemento que eles perceberam. Então, questão de saúde, se eu ficar falando aqui, já perder uma metade da entrevista, que realmente são muitos benefícios. Mas, na verdade, por que são muitos benefícios? Porque se você buscar a raiz, você vai ver que vão estar sempre envolvidos ou com um problema no assoalho pélvico, na musculatura do assoalho, ou com o transverso, ou com a musculatura das costas do diafragma. Então, todos esses problemas têm pelo menos um desses músculos interligados. Então, por isso que tem várias funções o hipopressivo. Mas tratando da questão sexual, quando você faz a sucção, você descomprime a parte da pressão do abdômen e você obriga o assoalho pélvico involuntariamente a contrair, ou seja, vai criando essa força. Então, ele vai reposicionando os órgãos no lugar. Por consequência, facilita o fluxo sanguíneo da região. Você tira a pressão que ocorre, no caso das mulheres somente, em cima do útero e na própria órgão sexual. Então é muito comum para quem pratica hipopressivo ter melhora no fluxo, na lubrificação da vagina, no caso das mulheres, no caso até dos homens mesmo, na melhora da potência, porque você aumenta o fluxo sanguíneo do órgão, no caso da mulher também, né? Você melhora, como você vai melhorar também a sua capacidade respiratória, então você vai ter vamos dizer assim, um aporte de respiração melhor para você aguentar, porque o sexo é quase uma atividade física, porque tem movimentação, tem contração muscular, então você tendo uma respiração melhor, você também consegue ficar mais tempo fazendo sexo, mas os focos principais o aumento do fluxo sanguíneo na região e a descompressão da região, que vai melhorar o transporte de oxigênio para os órgãos sexuais, vai melhorar a lubrificação, vai tirar realmente uma tensão nos músculos que tem a ver com os órgãos sexuais. Então, vamos dizer assim, vai relaxar aquela região e tudo que está relaxado funciona melhor. Perfeito. Você comentou que que a ginástica hipopressiva tem vários benefícios à saúde, além da questão da incontinência urinária, da questão do benefício da qualidade sexual, de quem tem intestino preso, né? Isso. Essas coisas assim. Quais outros benefícios que ela traz para a saúde? Então vamos lá, realmente são vários. Até eu postei um dia no meu Instagram lá, 25 benefícios que podem ser melhorados. Mas pensando de forma bem específica. Coluna. Então, quem tem escoliose, cifose, hérnia de disco, dor de forma geral na coluna, melhora bastante. Problema respiratório, asma, bronquite, ou apenas dificuldade para respirar, intestino preso, até mesmo quem tem síndromes no intestino, o síndrome de Crohn, o síndrome de intestino irritável, ajuda a melhorar muito. No caso das mulheres, cólica menstrual, exagero no fluxo sanguíneo, incontinência urinária, esteticamente, reduzindo a barriga, afinando a cintura, mas tem um fator que é muito importante, diástase, que é aquele afastamento do reto abdômen, que é muito comum em grávidas, mas homens, crianças, mulheres que nunca engravidaram podem ter. Que isso é um problema que traz vários desses outros problemas que eu falei antes, dor nas costas, barriga, problema de incontinência. Então, ele atua em vários setores, mas os mais importantes são esses que eu falei: dor nas costas, estética do abdômen, diástase, incontinência urinária. Certo. A mulher que acabou de ganhar neném, que passou pela uma gestação agora, que ela está com a barriga bem flácida, né? Bem caída, pois é. Quanto tempo depois da gestação ela pode começar a praticar a ginástica hipopressiva? Então, lembrando que, na verdade, ela pode praticar a ginástica hipopressiva desde o primeiro dia que descobriu que está grávida. Certo. Só que ela vai ter a restrição da sucção. Porém, quando o neném nasce, o indicado é que ela fique um tempinho sem praticar nada, tá? Hipopressivo. Porque realmente o corpo dela foi afetado durante 9 meses e um parto, seja ele cesárea ou normal também, é uma agressão para o corpo da mulher, então ela precisa se recuperar. Então a gente pede que para quem teve parto normal, de 30 a 45 dias e quem teve cesárea, de 45 a 90 dias. Mas o importante é sempre com a liberação médica. Então, se a pessoa teve parto normal, com 20 dias, se o médico liberou,
Então, se o médico liberou, podemos começar. Está fora do cálculo normal, mas se o médico liberou, porque ele já viu que o corpo dela praticamente já voltou ao normal do que deveria. Cesárea, de 45 a 90. Mas se com 40 dias o médico também liberou, pode. Mas o médico nunca libera antes desse prazo. Mas entre esse 30 a 45 para normal, 45 a 90 para cesárea, é o tempo que, em média, que a gente pede para a pessoa esperar para poder retornar para hipopressivo. Se já praticava antes, a recuperação pós-parto dela vai ser muito melhor. Se ela nunca praticou e quer praticar depois para recuperar, também vai ter ótimos resultados. E para o homem, quais as principais dificuldades para o homem praticar a ginástica hipopressiva? Dificuldade, preconceito. Porque homem logo pensa que a hipopressiva... Porque como a hipopressiva tem um foco na mídia de afinar a cintura e diminuir a barriga, homem acha que só mulher precisa afinar a cintura e diminuir a barriga. Só que, como eu falei, as funções de melhorar a dor nas costas, que homem tem muito, melhorar a respiração, a própria barriga mesmo, reduzir a barriga, coisa que o homem tem. Então, o homem precisa fazer também hipopressivo. Mas o público masculino é um público muito reduzido. Até mesmo em questão profissional, você encontra poucos profissionais homens que trabalham com essa técnica. Muito por causa dessa questão do preconceito mesmo, de achar que é uma coisa voltada para as mulheres. As mulheres vão ter mais benefícios, porque, tipo, homem não tem cólica, mulher tem. Então mulheres conseguem alguns benefícios a mais do que homens pela questão fisiológica dela. Mas, de forma geral, homem pode fazer, deve fazer e tem que fazer hipopressivo pela questão principalmente de saúde. Agora, uma questão muito importante. A ginástica hipopressiva ajuda a perder peso? Então, quando você vê as imagens que os profissionais postam, eu tenho no meu Instagram lá várias, tá a pessoa realmente está com a barriga bem estufada, está com um monte de dobrinha, e você vê lá 1 mês, 2, 3 meses depois, aquilo bem retinho, a barriga bem retinha, você fala, a pessoa emagreceu, perdeu peso. Não. Então, você respondeu a sua pergunta. Hipopressivo não emagrece, não faz perder peso, não faz queimar gordura, nada disso. Perder peso, queimar gordura é alimentação e atividade física. A hipopressivo, ela reduz medidas, ela reposiciona os seus órgãos, ela ativa a musculatura, fazendo ela fechar e voltar para o lugar certo. Então, visualmente, a impressão que dá, sim, que perdeu peso, que perdeu gordura, mas não ajuda nesse ponto. De repente, aquela gordurinha, você acha que você está na barriga, nas costas, não é gordura. É apenas a musculatura flácida, que ela realmente dobra, ela cai. Então, você reposicionando ela, você tira aquelas dobras, aquela pancinha que você criou. Porque não era gordura, era só uma pressão exagerada no abdômen e musculatura flácida. Então, visualmente, parece, mas para a maioria das pessoas, aí, infelizmente, a hipopressivo não reduz peso, não queima gordura, não ajuda a emagrecer. Então, a hipopressivo, no caso de uma pessoa com sobrepeso ou acima do peso, né, normal, ela precisa de um exercício complementar. Sim. E a hipopressiva para ajudar a colocar os órgãos no lugar? Exatamente. O sobrepeso, ele causa várias disfunções no nosso corpo. Pensando na questão do hipopressivo, quem tem sobrepeso tende a ter diástase, porque a gordura abdominal vai distender o abdômen, vai fazer a linha alba esticar, então já entrou um problema aí sério. Quem tem sobrepeso já sobrecarrega a coluna lombar, e normalmente quem tem sobrepeso é sedentário, por isso que está com excesso de peso, então já tem a musculatura, principalmente a musculatura profunda, enfraquecida. Então, quando você faz o hipopressivo, você vai tonificar essa musculatura, você vai alinhar o seu abdômen, você vai tirar um pouco dessa pressão interna do abdômen, então vai trazer benefícios para a pessoa, vamos dizer assim, de dentro para fora. Mas não, ela vai continuar ainda com o mesmo peso, ela vai continuar gordinha, ela pode e vai perder medidas, mas não vai ser uma perda muito grande, porque a gordura, realmente a gordura presente não vai deixar, mas ela vai ter melhora sim. Mas o objetivo dela é reduzir peso, para caber naquela roupa que ela tanto sonha ali, ela tem que complementar com uma alimentação e com atividade física. E só um detalhe, dando um ênfase aqui. Cuidado, porque a atividade física, ela aumenta a nossa pressão interna, que é natural, tem que acontecer. Só que se você fizer de uma forma errada o exercício, ou um exercício que está no momento inapropriado para a pessoa,
no lugar dela conseguir o benefício que a hipopressivo vai trazer, ela pode estar atrapalhando a hipopressivo e piorando até algum problema que ela possa vir a ter. Então não é sair fazendo qualquer exercício também não. Tem que ter uma orientação do profissional de que tipo de exercício ela tem em cima daquela disfunção que ela pode ter. Em média, quando que a pessoa começa a perceber os primeiros resultados no corpo dela? Então, primeiro eu vou explicar rapidinho como é que funciona o programa. O programa de hipopressivo são 3 meses. Na verdade, a hipopressivo é para o resto da vida. Mas o programa inicial, onde a pessoa vai aprender as posturas, como que respira, como é que faz a sucção, são de 3 meses. Nesses 3 meses vão ser um encontro presencial de 20 a 30 minutos comigo, que pode ser feito presencial ou online, né? Mas vai ser com a minha orientação e todos os dias em casa por 5 minutinhos. Aí a questão a evolução varia de pessoa para pessoa, mas em média, com 4 semanas, ou seja, com 4 sessões, você já vê uma melhora bem significativa. Já percebe que o abdômen tem uma reduzida nas medidas, já sente que a dor nas costas que você tinha melhorou. Quem tem incontinência urinária já percebe que o controle ficou maior. Então eu tenho alunas que com 1 semana já sentiu diferença, que com 1 mês já chegou quase naquilo que ela queria, e tem outras que estamos terminando o 3º mês e ainda não teve a melhora estética que ela queria, que é uma coisa que é bom dar um ênfase. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela está acima do peso, a gente está terminando o 3º mês dela, ela perdeu acho que 2 centímetros mais ou menos de medida. Ou seja, esteticamente quase não mudou nada, mas ela está muito feliz, porque ela falou que ela trabalha quase que 8 horas sentada, e aí, desde que ela começou a hipopressiva, ela não sente mais dor nas costas. Ela até falou que essa semana passada teve reunião atrás de reunião. Ela falou que ia chegar em casa morrendo de dor nas costas. Chegou em casa tranquila, como se não tivesse passado por nada disso. Tinha incontinência urinária, que melhorou muito a incontinência dela, porque ela já pode tossir sem se preocupar. Tinha muita constipação, que ela está indo no banheiro agora quase que todo dia. Ou seja, eu até brinco, aquilo que aparece na foto, para ela não melhorou muito. Mas aquilo que não aparece, ela teve grandes melhoras. Então, melhoras sempre vão ter. Pode não ser a estética como a mulherada quer, mas melhoras sempre vão ter. Então, é uma média de mais ou menos 4 semanas para você já sentir as melhoras do hipopressivo. Então, a questão justamente a hipopressivo, ela, como eu falei nisso, não é só para mulher, é para todo mundo. A hipopressivo não é só estética, ela é muito além da estética. Ela tem a questão realmente postural, a questão de aliviar dores, a questão realmente de melhorar a autoestima, de melhorar a sua socialização, porque às vezes a mulher, e até o homem também, deixa de ficar saindo por causa da incontinência, então ele sabe que se ele espirrar onde ele está, tossir, se ele rir muito, vai acabar se mijando. A dificuldade às vezes de viajar, porque você sabe que se sair de casa você não consegue ir no banheiro, em qualquer lugar. Então tem vários fatores que a hipopressiva ajuda na sua vida. Então não pense na hipopressiva só em questão estética, questão de diminuir a barriga. Pense em você ter uma vida saudável, uma vida mais livre, no sentido de você poder realmente conseguir ficar mais tempo sentado, sem dor nas costas, conseguir fazer o seu dia a dia mais tranquilamente, sem problema de fazer xixi. E é lógico, poder voltar a usar umas roupas mais justinha, mais peladinha, porque você vai poder mostrar na sua barriga, porque realmente vai estar com uma situação bem mais, esteticamente falando, bem melhor. Então, a hipopressivo, ela vai te ajudar muito, independente do tempo que você levar para ter resultados, e ela vai além de só um murchar da barriga. Perfeito. Muito obrigado pelas suas explicações. Então, para você que está pensando em reduzir medidas, em cuidar não apenas da sua aparência, mas também da sua saúde, é um excelente exercício, uma excelente prática, né? Excelente Acho prática. que é a palavra correta. Eu faço ginástica hipopressiva com o Paulo, eu comecei tem poucos dias, mas como ele diz, 60% é do seu esforço pessoal, então eu relaxei um pouquinho nas últimas semanas, mas estamos voltando, essa semana eu consegui colocar tudo em dia. Certo? Para poder melhorar essa pancinha que a gente tem aqui. A pochete é o principal problema, né? Do homem, pelo menos. Uma reclamação. Essa pochete é uma desgrama para sair esse negócio. Então, é uma recomendação interessante. Vou deixar os contatos do Paulo aqui na descrição do vídeo, para que você possa conversar com ele. Ele também faz atendimento online, né? Sim. Você atende gente de outro estado, né? Atualmente eu estou atendendo duas, na verdade, uma
uma de São Paulo, uma do Acre, uma de Pernambuco, 2 aqui de Vitória, uma de Vitória e uma da Serra. E vou começar amanhã com uma de Brasília. Ou seja, já. a distância não é problema. Perfeito, perfeito. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre ginástica hipopressiva e ter uma conversa com o Paulo para se esclarecer melhor, vou deixar os contatos dele aqui embaixo. Muito obrigado. Valeu!